Beleza? Tá gravando? Então, aqui é só para reforçar, né? Dando passo a passo aí nessa lei de Ohm. Então, nós temos aqui, só um minutinho, beleza. Então, nós temos aqui as fórmulas novamente, né? Quando eu quero descobrir o valor da corrente, quando eu quero descobrir o valor da tensão, quando eu quero descobrir o valor da resistência, né? As três formas de utilizar a mesma fórmula. E aqui embaixo nós temos uma legenda aqui para reforçar um pouquinho mais para a gente. Que o V, em todas as três fórmulas, o V está representando a tensão elétrica, né? Que é a mesma coisa que o volt, tá? E aquele nome popular que as pessoas utilizam, voltagem, né? É a mesma coisa que tensão elétrica. O R estará representando a resistência, beleza? O símbolo da letra grega, a ferradura para a gente, né? E a unidade medida, o Ohm. E a letra I vai representar quem? A corrente elétrica, tá, gente? O I significa a intensidade da corrente, ou seja, fluxo, quantidade. A unidade medida da corrente é o ampere, representado pela letra A, e também o nome popular que as pessoas utilizam, costumam chamar, né, de amperagem. Ok? Ok. Então, sequência, agora nós vamos fazer uma pequena atividade. Vamos começar a aprender. No slide nós temos um exemplo para aplicar a lei de Ohm. Então nós temos assim, ó, imagine que você tem um LED, tá? Um LED. O que seria esse LED? O LED, ele é um componente eletrônico, tá? E é um componente em que ele emite uma luz, é um emissor de luz, certo? Nós temos exemplo de LED no notebook, temos exemplo de LED no computador, né? Que são aquelas luzinhas que ficam na frente, ou na frente aqui do notebook, ou na frente do gabinete lá do computador. Temos a luz verde, que ela fica ligada o tempo todo quando o computador está ligado, que ela representa o quê? Que o equipamento está ligado, né? E tem a outra luzinha, outro LED, que é o vermelho, né? E ele fica piscando de forma intermitente, ou seja, ele pisca quando o disco rígido, né? O disco do computador está acessando alguma informação ou está gravando. Aí ela fica piscando, indicando isso. Então o LED é uma luzinha indicativa. Nesse caso, né? Pode ser usado de outras formas também. Só um exemplo, então. E o que acontece? A corrente máxima que passa por ele, né, por esse LED, como ele vai ter que piscar, né, ele vai ter que ter a sua atividade, então ele precisa do quê? Ele precisa de corrente elétrica e precisa de tensão elétrica. E também, assim como todo material, ele vai ter uma certa resistência também, né? Ok? Só que a resistência dele é tão baixa que ele vai precisar de alguém, de um componente para ajudar nessa resistência, porque senão ele queima. Beleza? Então vamos lá. O valor da corrente que passa por ele é muito baixa. É tão baixa que é 20 miliamperes. Não é nem um ampere. Digamos que é um fracionário, né, do ampere. Miliamperes. 20 miliamperes. Daqui a pouco a gente vai tratar esse miliamperes aí. Com uma corrente maior do que isso, olha só a dificuldade. Miliamperes é tão baixa, mas se tiver uma corrente um pouco maior que isso, esse LED não vai aguentar, vai queimar.
Então, é uma preocupação que eu tenho que ter, né? A tensão que você aplica para ligar o LED é de 5 volts. Então, a tensão dele é 5 volts. E a corrente é miliamperes. Beleza. Vamos aproveitar esse exemplo e falar o seguinte. O LED queimou. Preciso trocar esse LED. Fui lá, comprei outro LEDzinho lá, coloquei no lugar, liguei, passou um tempinho, queimou de novo. Aí, o que é isso, né? Coloquei um terceiro lá, um segundo, né? Queimou. Ou seja, cada LED que eu estou colocando de volta, ele está queimando. Então, isso representa o quê? Que o problema não é no LED, gente. Cada LED que eu coloco está queimando, é mais claro do que, né? Que ele não está, que não é o LED o problema. Existe algo naquele circuito eletrônico ali relacionado ao LED, lógico, é óbvio isso, dá para perceber, né? Que está queimando o LED, ou seja, não está protegendo ele de certa forma. Beleza? Quem que pode ser? Justamente quem tem a tarefa, certo? Em diminuir a corrente que chega até ele, em diminuir a tensão que chega até ele. Então, o resistor, que é justamente esse carinha aqui que eu mostrei para vocês, ó, esse aqui, é ele que tem essa tarefa em fazer com que a corrente e a tensão chegue, de certa forma, filtrada, selecionada, igual falaram aí na hora da explicação. Doutor. Né? Então, é isso. Aí o que acontece? O problema, então, já que não é no LED, certamente o problema está em quê? Está nesse cara aqui, ó. Ou ele não está fornecendo a resistência exata, ou o resistor que foi colocado ali, ou que está ali, é um resistor que o valor o valor ômico dele, né, que é ohms, o valor ômico dele não está o suficiente para proteger esse LED. Né? Então, de duas, uma. Ou o resistor não é o valor adequado, ou é o resistor que está com problema de fato. Aí nós temos que utilizar o multímetro para fazer a medida e a fórmula, qualquer uma delas, a gente vai descobrir como saber qual que é, para ajudar a gente a colocar o quê? O componente, né, o resistor certo, correto. Beleza? Conseguiram entender até agora qual que é o propósito, então? Sim. Então, nós vamos fazer isso agora. Como? Vamos lá. Então, nós temos aqui, nessa informação aqui, nós temos, igual eu falei com vocês, nós temos a corrente, ó, que passa por esse LED, e também temos a tensão. Temos duas informações, temos a corrente e a tensão. E eu quero descobrir a resistência do resistor. Qual fórmula vocês acham que a gente vai usar das três? Alguém conseguiu captar? É a segunda? A do meio que está falando? Isso. Não, porque a tensão nós já temos. Nós sabemos que é 5 volts. A corrente também nós temos já. Sabemos que é 20 miliamperes. A informação que nós não temos é o quê? É a terceira. É a resistência. Esse valor aí, que é miliamperes, toda vez que for nessa unidade aí de medida, tem que fazer uma conversão desse valor aí para amperes? Como é que é? Tem. Eu já ia falar isso agora. Era a próxima coisa que eu ia fazer antes de montar a fórmula. Né? Porque, igual eu falei no início, o miliamperes, ele é uma milhar do ampere. É um fracionário do ampere. Então, na verdade, dá a impressão de que é 20 amperes. Mas não, 20 amperes é muito. Né? Então, é 20 miliamperes. Então, antes de a gente calcular
Primeiro nós descobrimos que eu quero descobrir a resistência. Beleza, então é essa fórmula que nós vamos usar. Agora, na hora de montar aqui, eu tenho que dividir os 5, que é o volts, né? Aqui vai ser 5. E embaixo, eu não posso colocar o 20. A gente tem que descobrir ele no ampere mesmo. Como que eu faço isso? Vocês vão pegar esse 20 para mim aí e vão dividir por 1000, que é 1 milhar. Aí vocês vão me falar aí quanto que dá. Pode usar a calculadora aí, lógico, né? Quanto que vai dar esse 20 dividido por 1000? 0,02. Isso. Então vai dar 0, olha como que é pouco, né, de corrente que vai passar. É 0,02 de 1 ampere, né? Bem abaixo, eu acho que dá 20% de 1 ampere. Então, nós vamos agora nós temos os valores. Nós temos o valor da tensão e temos o valor da corrente. E, assim como a lei de Ohm explica, a gente descobrir a resistência adequada para esses valores aí, basta dividir um pelo outro. Aí a gente vai ter o valor exato da resistência para eles. Né? Podem fazer a divisão para mim aí. 5 dividido por 0,02. 250. 250. Então, esse resistor, ele tem que ser de 250 ohms. Aí eu já sei. Eu consigo pegar esse resistor e medir ele, se ele realmente está com 250 ohms. Uma coisa comum de acontecer, ele perder uma certa tolerância da sua resistência e aí não atende, tem que substituir. Né? Ou se ele já tiver errado, foi colocado lá errado. Né? O que não é tão provável, né? A não ser que ele já foi substituído alguma vez. Mas de fábrica, logicamente, que é muito difícil de ele vir errado. Mas ele pode, com o tempo, né, perder a sua capacidade de resistência. Isso pode acontecer. Né? Então, aqui está mostrando aqui agora, no outro slide. Ó. Então, nós teríamos 5 volts, que é a tensão, né, dividido por 0,02 amperes. Lembrando, né, o que nós acabamos de lembrar aí, ok? Que nós temos que converter ele para ampere mesmo. E o que vai resultar em 250 ohms. Então, nós sabemos, com essa informação, nós conseguimos descobrir o porquê que o LED está queimando. Né? Primeiramente, nós tentamos trocar o LED. Tentamos fazer algo físico, sem ter que mexer com estudo, né? Com estudo técnico. Queimou mais 2 LED, então algo estava errado. Então a gente teve que partir para quê? Para o estudo técnico, né? Descobrir qual que seria o resistor exato para ser colocado, substituído no local aí. Tá? Se eu colocar um resistor menos do que 250, certamente ele não vai gerar uma certa resistência adequada para aquele LED. Beleza, gente? Deu para entender, então, como que a gente aplica essa fórmula? Ô, professor, é o Jonathan. Perguntar para você, essa soma aí, toda soma que eu for fazer, tem que fazer ela por 1000? Fazer ela por 1000? Não, isso É. daqui é porque ele é 1 miliampere. Ah, tá. Só que, ó, deixa eu te dar uma dica. Hum, Foi até bom você puxar esse assunto, porque geralmente a corrente para componentes de computador, né, sempre vai estar nessa casa de milha. Aí a gente tem que fazer essa divisão por 1000. não, entendi. É porque as correntes que passam nos componentes são bem baixas mesmo. Não é o caso de a gente mexer com outros equipamentos fora da informática, né? Que aí vai ter valores altos de amperes. Né? Isso. Mas no caso nosso, que é manutenção de computador, a corrente é sempre pouquinha mesmo. Tá? Aí, Sim. assim, o ideal é a gente converter, fazer essa divisão para saber o valor, mesmo que seja bem pouquinho, a gente sabe o valor exato do ampere, e aí a gente consegue aplicar a fórmula. Beleza? Sim. Bacana. Então, nós encerramos aqui, mas eu vou pegar mais uma atividade para a gente fazer aí, tá? Para a gente reforçar, porque no formulário eu devo mandar mais umas três atividades para vocês, né? Então, aí nós vamos precisar
Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. A tela vai escurecer de vocês, é porque eu estou buscando outra atividade aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Então, agora é o seguinte. Eu vou ler para vocês aí, tá? Isso aqui é uma questão de... É uma questão, assim, de vestibular, de concurso. Então, ele não vem especificando sobre a tensão elétrica, igual eu falei para vocês. Toda vez que eles falarem sobre diferença de potencial, vocês têm que relacionar a tensão elétrica, tá? Porque não vem especificado tensão elétrica. Então, tá escrito assim, ó. Ao aplicarmos uma diferença de potencial de 9 volts, aí vocês anotam do lado aí. Ao aplicarmos uma diferença de potencial de 9 volts, ou seja, está relacionando a tensão elétrica, né? Poderia estar assim, ao aplicarmos uma tensão elétrica de 9 volts, né, em um resistor de 3 ohms, aí está perguntando, podemos dizer que a corrente elétrica fluindo pelo aquele resistor é quanto? Certo? Então, aí já é uma outra situação. Não está falando qual que é o componente, mas está falando o quê? Que está sendo aplicado uma diferença de potencial de 9 volts. Vamos voltar lá no slide. Deixa eu voltar aqui. Aqui tá bom. Então, está falando que está aplicando uma diferença de potencial ao resistor. E essa diferença de potencial é de 9 volts. Está sendo aplicada àquele determinado resistor. E o resistor, ele tem uma resistência de 3 ohms. Isso, 3 ohms. E aí está querendo saber o que nesse caso aí? Está querendo saber qual que é a corrente que passa por ele. Já que nós temos o valor de resistência dele e temos o valor de tensão que é aplicada sobre ele. Isso aí já existe, já acontece. Só que por algum motivo, eu não estou sabendo qual que é o valor da corrente que passa por ele. Tem como descobrir? Através de aparelho, né? Ou através do quê? Através da fórmula. Beleza? E qual que seria a fórmula que nós podemos utilizar? Vou até apagar Primeira. aqui. Qual que número vocês 1. acham? Hã? Primeira? Mira. Primeira. Todo mundo está sabendo que é a primeira. Por que será que é a primeira? Que a intensidade, né? Aí já. Que é justamente ela que a gente quer descobrir, né? A gente quer descobrir qual que é a corrente que passa. Então é ela mesma, a intensidade, né? Então vamos fazer o cálculo aí. Então eu pego o 9, né? É isso? O valor da corrente é igual ao quê? O 9 dividido Resistência. pela resistência. 3 ohms. Pelo 3 ohms. Qual o valor que vai dar aí? Não, dividir por 3, né? Hã? 3, né? 3, né? Ok? Então seria o quê? 3 amperes, né? Isso. Correto? Então é só isso, gente. Eu utilizo as fórmulas desse jeito, né?
Eu quero descobrir a corrente, quero descobrir a tensão ou quero descobrir a resistência, né? Lembrando que, normalmente, a gente já tem essas informações, né? Não é sempre que a gente vai precisar utilizar a fórmula. É bom a gente conhecer elas, até mesmo ter anotado numa agenda, né? Porque a gente acaba esquecendo, né? Pelo fato de usar muito pouco, né? Mas é um conceito, né? É um conceito que tem que estar lá na nossa agenda, lá na gaveta, lá do nosso, quem tiver o laboratório, né? Trabalhado no seu próprio comércio, né? Quem tiver um material para trabalhar, mesmo que seja empregado ou particular de visitas, é sempre ter lá na agenda anotado essa fórmula, certo? Porque uma vez ou outra a gente tem que trocar algum componente eletrônico, uma vez ou outra a gente precisa saber sobre a corrente e a tensão que passa em determinado componente. Certa vez eu preciso descobrir qual que é a resistência que tem aquele componente, qual que é a resistência que ele tem que ter para saber se ele está atendendo bem, tá? Então são situações que a gente precisa sempre se preocupar, né? Ter o conceito, né? Pelo menos saber de que existe e saber utilizar se for necessário, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Por enquanto, tranquilo, professor. Tá tranquilo, então? Tranquilo. Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Eu vou acessar aqui o formulário, né? A gente vai começar a corrigir o formulário. Igual eu falei para vocês. Tem 5 questões que é para ser corrigidas, né? E as outras eu vou mandar para vocês para ser feita baseado nessa aula aqui, tá? Deixa eu acessar aqui o formulário. Só um minutinho. Beleza. Ok. Então, é o seguinte. Deixa eu abrir o chat aqui também, que fechou. Opa, eu aqui. Voltou. Bacana. Então, nós temos aqui, ó, a primeira questão que fala sobre os condutores elétricos, né? Está perguntando assim, por qual motivo os condutores elétricos conseguem movimentar a corrente elétrica através deles? Isso aí nós falamos bastante na aula passada, né? Vocês conseguem lembrar? Alguém respondeu? Por qual Elétrons, motivo? né? Tá? Os elétrons, né? Isso, justamente está relacionado aos elétrons, né? Então, Uhum. eu vou dar uma relembrada aqui, depois a gente responde aí. Então, nós estudamos na aula passada falando sobre os átomos, né? Os átomos, eles existem em todas as matérias, né? Então, tudo que ocupa espaço é considerado matéria e é constituído por átomos, né? Nós estudamos isso. E os átomos, por si, eles são constituídos por partículas subatômicas,
né? E essas partículas subatômicas que fazem parte do átomo, elas são o quê? Elas têm cargas elétricas, beleza? E essas cargas elétricas que possuem no átomo são positivo e negativo. Prótons positivo, elétrons negativo e tem um neutro, o que é o valor zero, né? Nulo, que faz o equilíbrio, ok? E lembrando que, aonde que nós queremos chegar? Que geralmente o átomo ele é estabilizado, positivo e negativo igual, junto com o neutro zero a zero, e lá está o átomo paradinho lá. Mas aí sim vem essa pergunta aí, ó. Por quê? Por qual motivo os condutores elétricos conseguem movimentar a corrente elétrica através deles? Acho que foi o Jonas que respondeu aí. Sim. Por causa dos elétrons, né? O que acontece? Nos condutores elétricos, principalmente o metal, ele já possui elétrons livres, uma grande quantidade de elétrons livres. Então, o que acontece? O átomo, vai ocorrer o quê? O DDP, o desequilíbrio, né? A diferença de potencial. Aí, tendo a diferença de potencial, vai fazer com que os elétrons daquele átomo se movimentem, né? Então, no metal, o que mais vai acontecer é isso, é movimentação de elétrons. E vai causar o quê? Justamente a corrente elétrica, né? Então, é isso aí que é a resposta aí, ó, por causa da quantidade de elétrons livres existentes no metal. Aí vai ocasionar o DDP, que é a diferença de potencial, fazendo com que ocorra a corrente elétrica. Essa movimentação dos elétrons aí. Beleza? Bacana, então, gente? Essa aí é a resposta aí dessa questão. A segunda questão. Qual que é a diferença entre condutor e isolador? Isso aí tá fácil, hein? O condutor faz o quê? Conduz. Ele conduz a corrente elétrica, né? E o isolador? Isola. Ele vai isolar, ele não vai permitir a movimentação dos elétrons, né? O exemplo que nós demos na aula passada e no início dessa aula, plástico, borracha, madeira, vidro, né? São isoladores aí. A questão 3. Qual desses materiais abaixo são Pode condutores de responder aí. eletricidade? Aço O aço, e alumínio, né? o alumínio. Tem mais algum? Não. Não, né? Então tá certo. Qual desses materiais abaixo são condutores? O aço, porque ele é um metal, o alumínio também é um metal. Os outros aqui, tudo são isoladores. E a questão 4, eu acho até a questão 4 nós podemos responder. E a questão 5 é para a próxima aula. Na verdade, seria para hoje, mas a gente vai deixar para a próxima aula. A 6, a 7 dá para responder. Agora, até a 9 dá para responder, só que eu vou deixar um pouco para depois, porque as 3 últimas, ó, eu quero que vocês façam, né? As 3 últimas estão relacionadas à lei de Ohm. Quero que vocês façam para a gente fazer a correção na próxima aula. Tá? Então vamos lá. Questão número 4. Qual que é a diferença entre fio elétrico e cabo elétrico? Fio elétrico é rígido, né? Cabo elétrico é flexível, Isso. O fio maleável. elétrico é aquele rígido, que é um fio só. E o cabo elétrico é vários cabos finos, né? Isso. Que Mais formam um cabo fácil. flexível. Isso. Facilitando o cabeamento, né? Exatamente. Né? E aí a gente pode dividir os dois, né? Como fio elétrico para construção civil e cabo elétrico para, no nosso caso, né? Eletroeletrônicos. Ok? A questão 5. Não deixem de fazer essa pesquisa, tá? Aqui, ó. Façam uma pesquisa para debate em sala de aula sobre cabos e fios elétricos, padrão de cores e fase, neutro e terra. Pesquisa rápida, tá, gente? Não precisa aprofundar.
Só para a gente destacar as informações principais. A questão das cores e a questão de função de cada um desses três aqui, ó. Tá? A 6 também vou deixar para a próxima aula. O que nós entendemos sobre as três, né? Sobre as três grandezas que nós estudamos. Ok? E a questão número 7. Essa aqui dá para a gente responder. Tá? Vamos lá. Quais letras que simbolizam a tensão elétrica? O V e o U. Isso. V e U. O V é fácil porque está relacionado a volts, né? O U, muitos de livros, né, coisas mais antigos, eles associavam o U como tensão elétrica, tá? Então o U é bastante utilizado também em livros, pode cair em concursos, vestibulares, provas que vocês venham a fazer. Beleza? Os amperes é a unidade de medida de qual delas abaixo? Corrente elétrica? Isso. Corrente elétrica. Tá? A resistência é o ohms. A potência a gente vai aprender ainda, mas é o watts. E a tensão elétrica é o V, ou a letra U, né? Bacana? E agora, para encerrar, a gente terminar aqui o encontro de hoje, só essa questão aqui. As outras que nós não respondemos, eu vou fazer um formulário separado para elas e vou mandar para vocês poderem fazer, tá? A questão número 9. Qual dos parágrafos abaixo corresponde à resistência? Isso aqui é interessante, tá? Quero que vocês me falem cada parágrafo, o que é. Por a passagem de energia elétrica. Qual? A última. A última? Capacidade de se opor à passagem de energia elétrica. Exatamente. A do meio seria quem? Não, esqueci agora. É a força que empurra a corrente elétrica, os elétrons, né? É a força decorrente da movimentação, ou seja, é a grandeza que empurra os elétrons. É a tensão? É a tensão elétrica, exatamente. E a de cima, que é a quantidade, o fluxo de eletricidade em um condutor, devido ao DDP. A do meio também é devido ao DDP, né? Todas as duas. Qual que seria o fluxo da eletricidade? Corrente? É a corrente. Exatamente. Ok, então, galera? Ok. Então, encerramos aqui por hoje. Agradeço aí a grande presença aí. E um bom final de semana a todos. E não deixe de responder o formulário, tá? Vocês veem que o formulário é muito importante aí para assimilar a matéria, né? E para garantir também a presença de vocês junto à secretaria lá, que eles fazem o controle da presença de vocês. É importantíssimo para esse controle aí de vocês, né? E até mesmo participar de vários sorteios aí que o Sebrae faz aí para vocês. Beleza? E aí na próxima aula a gente corrige esse próximo formulário aqui e começa a matéria nova. Ok? Um abraço aí a todos e até a próxima. Conforme combinado, vou mandar as aulas gravadas no grupo, tá? Com os formulários. Até mais, galera. Manda a primeira aula, por favor, também, professor. Beleza.